Vamos abrir então o nosso bloco de comentários agora. Tem algum comentário aí que você já separou para a gente começar essa nossa parte do programa? Tem vários, Lucas. Tem discussões acaloradas aqui no chat aqui. Aproveitando aqui o pessoal falando bastante sobre a McLaren. Que eu acho que eles estão numa discussão se a McLaren deve ser considerada uma montadora ou não, né? E aí o Vinícius Braga Vilela diz aqui que a McLaren não faz carro de rua nem motor, mas é um grupo imenso, tão grande quanto uma marca de carro. Na verdade, a McLaren produz carro de rua, sim. Eles produzem super esportivos. Né? Sim. E produz. A questão de motor, acho que teve até um outro comentário que mencionou aqui que a McLaren usa a Ilmor, né, como fornecedora. Eu acredito que essa informação esteja correta, mas eu não tenho certeza agora. Mas de qualquer forma, a McLaren atua sim no mercado de carros de rua. O Antônio Manuel, que é um leitor aí assíduo e também espectador assíduo já de longa data, né, do debate motor, né, Lucas? Ele diz aqui que acha que quem perderia mais com a saída da Ferrari seriam os fãs, por ser uma equipe histórica, e que ele acha que entre Ferrari e Fórmula 1 a Ferrari perderia mais, mas a Fórmula 1 também perderia. Que foi mais ou menos o que a gente colocou, né? Não, Silveira, eu acabei apagando o primeiro nome, desculpa. Ele colocou aqui, Fórmula 1 somente com equipes independentes nunca existiu. Nos anos 70, 90% das equipes eram independentes, só Ferrari e Lotus, o resto tudo garagem. Sim, houve épocas, né, Lucas, em que você tinha mais equipes de fábrica, menos. Anos 60 e anos 70, especialmente, foi uma época em que teve muito garagista, né? Então, é isso aí. Você está certo no seu raciocínio. Só bom lembrar também que era uma época, né, Léo, que podia-se comprar carro, né? Então, na verdade, você comprava um chassi, comprava um motor Cosworth, comprava um sistema de câmbio e ia correr, né? Comprava o pneu e ia correr, né? Não tinha obrigação, por exemplo, que hoje tem de fabricar tudo, né? Não, você comprava lá o kit dignidade, né? Que era o motor Cosworth, o câmbio Hewland, sei lá, um chassi Mart, e ia pro jogo, né? E via o que dava. Hoje em dia não existe mais isso, né? Que foi uma questão que com a criação do Mundial de Fórmula 1 no começo dos anos 80 se restringiu, né? A partir dali, todas as fabricantes, a partir de 1981, todos os participantes da Fórmula 1 deveriam entrar com um chassi construído por ele próprio, ou então fornecido por algum fornecedor, obviamente, mas de maneira exclusiva, né? Que era, por exemplo, o que a Lola fazia com a Larousse, né? A equipe Larousse comprava o chassi da Lola e corria. Ou a Scuderia Itália fez com a da Lara. Mas era um chassi fornecido exclusivamente para aquela equipe. Vamos ver aqui mais comentários, Lucas. Vamos ver aqui. Jean Serra. Só que essa história de baixar custos na Fórmula 1 é conversa para boi dormir. Daqui a pouco irão sugerir Bolsa Família para equipes pequenas. Eu acho que o próprio Robson escreveu aqui também que a Fórmula 1 vai virar comunista. Não é isso, né, gente? A questão é que você precisa viabilizar a disputa. Os esportes americanos, a gente está falando dos Estados Unidos, né? O berço do capitalismo. O berço do capitalismo não, mas a grande. O maior expoente do capitalismo, né, como país e como nação. Mas os Estados Unidos, praticamente todos os esportes americanos, né, Lucas, eles dispõem de regras bastante restritivas, assim, nessa questão de gastos, de teto de salário para atletas, porque aí você não corre o risco de ter atletas ganhando salários exorbitantes que tornem o orçamento proibitivo, inclusive de distribuição de atletas, né, que são considerados atletas do nível mais alto, para que você não tenha uma mesma equipe concentrando esses atletas. Então não é isso, Bolsa Família, comunismo. É questão de você viabilizar o esporte, cara. Se você não tiver
pelo menos 10 equipes ali no grid, você não tem campeonato de Fórmula 1, entendeu? Você vai correr o quê? Com 6 carros? Né? Não dá, entendeu? Então você precisa viabilizar de uma forma em que, sim, você contemple quem tenha mais méritos para vencer, mas ao mesmo tempo que seja uma coisa sustentável para um número mínimo de participantes, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que sim. Léo, desculpa o nosso amigo aí, eu sei que no Brasil essa história de, inclusive, né, as pessoas deveriam ler o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é globalização, né? Hoje a gente vive num mundo tão louco, que a China é mais globalista do que os Estados Unidos, né? A China é mais a favor de comércio exterior que os Estados Unidos. Quando é que você pensou que ia chegar nisso? Mas eu acho assim, a questão aí é muito relacionada a você ter um esporte legal. Eu acho que você deveria ter uma divisão melhor das verbas da Fórmula 1 para todo mundo ter chance. Não é questão de bolsa, sei lá o que, bolsa equipe. Você tem que ter uma divisão, e isso acontece não só nos Estados Unidos. Você pegar, por exemplo, a Liga Inglesa de Futebol, que todo mundo ama e não sei o que, é que infelizmente tem lá uma turma que entrou com tudo lá, né, com dinheiro, mas a divisão da verba, ela é 50% igual para todo mundo, e aí você tem 25% audiência de TV e 25% resultado. Na Champions League, por exemplo, hoje, você tem a história do fair play financeiro, que você não pode gastar mais do que você arrecada. Inclusive o PSG está sendo investigado porque eles estariam fraudando os patrocínios. Na verdade, tem um cara lá do Qatar que comprou o PSG, está enfiando uma grana pesada lá, aí ele coloca que a grana que está colocando é patrocínio, né, na contabilidade, e diz que aquilo lá, então, ele pode gastar. Então, assim, mas no mundo todo, em todos os esportes, essa é uma questão que está sendo olhada. Porque o que acontece? Se você tem equipes que tem muito mais dinheiro que as outras, essas equipes vão ganhar sempre, né? É lógico que existem, né? Por exemplo, Palmeiras ganha muito mais que o Corinthians e o Corinthians atropela, mas acontece. Agora, mas brincadeira, provocação. Mas a questão é assim, você tem que tentar deixar a coisa um pouco mais próxima. Você tem que deixar, por exemplo, montar uma coisa que deixe uma parte do resultado, uma parte da grana igual, e depois em cima de resultado, e você pode até dar um prêmiozinho, você pode dar um bônus de retenção, por exemplo, né? Que aí a equipe que ia ficando mais tempo vai ganhando um pouquinho mais que seja igual para Ferrari e para Sauber, que está há 200 anos na Fórmula 1 também, entendeu? Não só para Ferrari, entendeu? Sim, e o Lucas, e é interessante, né? Porque se você for pensar, cara, as únicas equipes que estão ganhando bolsa na Fórmula 1 é a própria Ferrari, né? Porque a Ferrari ganha 70, 80 milhões de dólares por ano só por ser a Ferrari. Isso é ganhar bolsa. Pô, enquanto isso, o time que tá se matando lá pra, sei lá, tipo uma Force India foi quarta colocada no último campeonato mundial, ganha, sei lá, tipo um quinto, um sexto a premiação total da Force India não dá o bônus que a Ferrari ganha só por estar no grid. É um negócio muito louco isso. O Cold Shadow fez um comentário aqui, Lucas, dizendo assim: em 2010 tentaram dar chance a novas equipes, mas não vingou. Como que faz? Só que foi do jeito totalmente errado, né? Os caras simplesmente abriram 3 vagas lá, falaram, entra aí quem quiser, e sem dar nenhum tipo de suporte para quem tava entrando, né? Aí fica difícil, né? Não, e foi pior ainda, né? Porque, inclusive, tinha uma das equipes que era a ProDrive, né? Como é que chama? Agora me fugiu o nome do dirigente. O Peter Windsor? Não. Peter Windsor era do SF1, era não sei o que, o Richards, que tá do Rally. David Richards. Oi? David Richards, não era ele? Isso. Ela foi recusada, era a equipe que provavelmente teria a melhor estrutura das 3 que entraram. Ela não passou na concorrência da Fórmula 1 porque ela tinha já uma parceria para usar o motor Mercedes, se eu não me engano.
E a FIA, na época, o Max Mosley queria que todas as equipes novas que entrassem usassem o novo motor Cosworth, que era aquela bomba, né? Tanto que aí chegou as 3 equipes novatas entraram com o motor Cosworth. O Max Mosley empurrou para a Williams, né? O Cosworth. E tinha essa questão do motor. Aquela concorrência foi uma coisa totalmente errada, mal feita e tudo mais. Agora não adianta, enquanto não se baixar custo e não igualar os custos, hoje a Fórmula 1 ela é para você entrar. Por exemplo, a Haas entrou porque o dono da Haas, ele é um cara muito rico, vocês não têm ideia, assim. Ele tem uma empresa de automação industrial e, na verdade, a ideia dele, inclusive, é usar a Fórmula 1 como uma plataforma de marketing para globalizar a empresa dele, mas ele, assim, trilhardado, ele tá brincando lá, entendeu? Ele tem muito dinheiro e fez toda uma parceria com a Ferrari que faz sentido. Agora, você não consegue imaginar hoje, é muito difícil imaginar uma equipe, por exemplo, sei lá, por exemplo, a Carlin, que tem um histórico em equipes de base, que já passou por tudo, que está na Indy, né? Que está na Indy hoje, entrar na Fórmula 1. É impossível, como era antigamente, que as equipes, não só os pilotos, mas as próprias equipes, né? Iam galgando, chegavam na Fórmula 1 e entravam. É impossível isso, Jorge. Impossível. Porque não faz sentido, não é sustentável financeiramente. Você tem que colocar mais dinheiro do que você tira. Quem é que vive assim? E o Silveira fez um comentário bem interessante aqui, Lucas, dizendo assim: a Fórmula 1 nunca vai voltar a ser o que era. O glamour morreu, as marcas de cigarros, os grandes pilotos estão espalhados. Ele tá criticando esse novo apelo jovem da categoria e tudo mais. Eu concordo com você, Silveira. Eu acho que assim, a Fórmula 1 não vai voltar a ser o que era, assim como a Fórmula 1 dos anos 80 não era igual à Fórmula 1 dos anos 70, que não era igual à Fórmula 1 dos anos 60, que não era igual à Fórmula 1 dos anos 50. A evolução é constante e eu acho que o desafio é encontrar uma forma em que a evolução da Fórmula 1 mantenha o negócio saudável e atraente para as pessoas assistirem. Basicamente é isso. E digo mais, eu acho que esse apego ao passado de porque antigamente, não sei o que, cara, isso mais atrapalha do que ajuda, assim. Pelo menos na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda, porque não vai voltar, não tem como voltar, e as tentativas de fazer coisas que lembrassem o passado quase sempre deram errado. Então eu acho que a Fórmula 1 precisa fazer, eu acho que assim, a Liberty, independentemente de a gente concordar ou não com as coisas que ela tá fazendo, né, Lucas, cara, pelo menos assim, eles já deram um sinal de que do jeito que tá não dava para ficar, e a gente vai ter uma nova abordagem a partir daqui. E é óbvio que vai haver erros aí de estratégia nesse caminho, mas eu acho que por enquanto, numa análise macro, o caminho está bem ok, sabe? Eles já conseguiram reposicionar a marca em relação a redes sociais, a conteúdo online e tudo mais. Cara, é isso, mano. O caminho é esse, você não tem o que fazer. Você vai ficar postando quem? TV paga, que nem o Bernie Eccleston fazia, que é um negócio que cada vez menos gente tem querido pagar, né, pra ter TV a cabo em casa. Enfim. Só para deixar aqui, eu acho também que a Fórmula 1 tá indo num caminho certo por esse lado. Inclusive o OTT, que eles chamam, né, que seria um canal que você vai comprar para assistir as coisas pela internet, é o caminho, tá todo mundo fazendo isso. Os grandes estúdios de cinema estão fazendo isso. Daqui a pouco não vai ter mais filme novo na TV a cabo, porque para assistir o último lançamento, você vai ter que assinar o On Demand da Disney, da Fox, né, da Universal. E a Fórmula 1 vai por esse caminho. A Fórmula 1, inclusive, recentemente assinou um contrato com Netflix
está em produção e no começo do ano que vem vai ter um documentário sobre o filme da temporada de 2018 da Fórmula 1 vai estar no Netflix, né? Então assim, e eles estão investindo muito no YouTube, redes sociais, que é bacana, mas por exemplo, assista uma entrevista que está aqui no Projeto Motor, nosso canal no YouTube, com o Cacá Bueno, e a gente fala um pouco, porque a Stock Car também está numa fase parecida de o que fazemos e temos que falar com o público mais jovem. E ele lembra assim, tem que fazer tudo isso, ok. Só que não podemos esquecer quem é o nosso público fiel. O nosso público fiel ainda é um cara de 25 a 45 anos, não é o cara de 17. A gente tem que atrair esses caras de 17 para o automobilismo não morrer, óbvio. Mas a gente não pode largar a mão desse outro cara. E como é que a gente não larga a mão desse outro cara? Porque esse cara mais velho é o cara que paga aluguel, que paga a escola dos filhos, que tem responsabilidades na vida. Então, como é que você mantém esse cara? Primeiro, não encarecendo demais os serviços que a categoria vai prestar. E quando eu digo serviços, não é só a transmissão, não é só... É também facilitar para o cara comprar o boné, para o cara comprar uma camiseta. Cara, uma camiseta de Fórmula 1, e todas são horríveis das equipes, vamos falar sério, né? Custa 100, 150 reais, cara. É ridículo, uma camiseta, entendeu? Não dá. Então eu acho assim, a Fórmula 1 não pode também esquecer do seu público fiel de sempre. Agora eu concordo com o Léo que é sempre bom ter cuidado com nostalgia. Sempre quando se fala que tá faltando ultrapassagem, não sei o que, eu falo assim, entra no YouTube, dá uma caçada assim numas corridas antigas da década de 80 e você vai ver que na narração os comentários são os mesmos. A Fórmula 1 tem que dar um jeito nas ultrapassagens, porque as corridas estão monótonas, não sei o que. As pessoas não reclamam da Fórmula 1 a vida inteira da Fórmula 1. Só que ninguém para de assistir. Todo mundo continua acendendo lá a TV para assistir. Ou seja, acho que o produto não é tão ruim assim quanto as pessoas pensam. Então, assim, vamos curtir mais o que tem e prestar atenção. É lógico que existem ajustes a serem feitos, lógico, e nunca vão parar. O regulamento técnico de tanto em tanto tempo tem que ser mexido até para você chacoalhar um pouco, porque senão ficam sempre os mesmos ganhando. Mas eu acho que a Fórmula 1 tem um produto muito melhor do que muita gente pensa. Eu falo que... já teve um debate que o Bruno dissemos isso aqui. A Fórmula 1 é a melhor categoria de automobilismo do mundo para mim hoje. E assim, anos-luz da segunda. Eu adoro o Le Mans, adoro o WEC, adoro o IMSA. Mas, cara, a Fórmula 1 tá anos-luz na frente do segundo colocado. Então, assim, acho que as pessoas deveriam olhar melhor tudo isso. É legal ver coisas do passado. É legal, é bacana. Eu também curto de ver corrida antiga. Pô, no Projeto Motor o que a gente mais faz é publicar coisas sobre o passado, mas sempre às vezes para desconstruir mitos, né, Léo? Para a gente voltar um pouco à realidade, porque algumas coisas vão sendo ditas muitas vezes e viram verdade, coisas que nem sempre foram assim, não são exatamente reais, mas então assim, tem que ter cuidado com nostalgia e curtir um pouco mais o produto que existe.